Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da Hillary Clinton. Olha só, quem imaginaria que a esquerda brasileira estava contando com a Hillary Clinton para fazer uma declaração a favor do Brasil lá nos Estados Unidos, né? A Hillary Clinton defendeu o Brasil, disse que as tarifas do Trump foram para defender o amigo corrupto dele, chamou o Bolsonaro de corrupto. Ela certamente não entende nada de política brasileira, porque se entendesse, ela saberia que o Bolsonaro pode até ser acusado de um monte de coisa, está sendo acusado de golpe, não sei mais o que, mas corrupto, não, né? Corrupto é o amigo dela, o Lula, né? Mas o que chama atenção nisso daqui é que é óbvio que a turminha da esquerda aqui no Brasil esperava que os democratas fossem defender eles de Trump lá. E aí pediram, não, por favor, façam uma campanha pelo Brasil aí. E tudo que eles conseguiram foi uma declaração da Hillary Clinton, que para quem não acompanha a política americana, está morta politicamente. Alguém que já acabou nos Estados Unidos. Ninguém nos democratas se importam. Não foi um Obama da vida, que o Obama, embora não esteja mais ativo politicamente, ele não é uma pessoa que tem influência no Partido Democrata, não foi o Joe Biden da vida, não foi a Kamala Harris, foi a Hillary Clinton que falou. Isso mostra muito bem o tamanho do buraco que o PT tá. Aliás, uma outra coisa que chamou atenção, a China criticou o tarifaço, fez uma notinha contra o tarifaço do Trump no Brasil. Só a China. Nenhum outro país, nenhum. América Latina, ninguém. Rússia, ninguém. Europa, ninguém. Lá nos Estados Unidos, só a Hillary Clinton que falou. A Hillary Clinton, que é uma política que já está totalmente escanteada lá na política americana, já não tem mais nada com nada, ela foi a única que falou alguma coisa a favor do Brasil. E só notinha. É lógico, ninguém vai fazer nada, meu amigo. Esse é o problema do Lula, é o que eu falo para vocês. O pessoal aqui a esquerda brasileira está nessa bolhazinha, que é muito ligada com a esquerda europeia, com a esquerda americana, e estavam achando, não porque as esquerdas no mundo inteiro vão nos defender. Não, meu amigo, as esquerdas no mundo inteiro, os países todos da Europa, né, inclusive a China e a Rússia e coisa e tal, todos eles estão preocupadíssimos com suas próprias negociações com o Trump. Então não vai ninguém defender o Lula nessa história, ninguém vai sair atrás do Lula. Pode ser que saiam mais notinhas, pode ser que algum outro país faça notinha, pode ser. Pode ser que algum outro político democrata americano faça notinha. Notinha pode ter, só que notinha não resolve problema nenhum, meu amigo. Notinha é só notinha. Vamos entender esse caso aqui, porque é o que eu vou falar para vocês. Esse pessoal, eu falo sempre para vocês, a esquerda está numa bolha, mas numa bolha muito pequena. Porque ao contrário da nossa bolha da direita, nós estamos numa bolha também, está todo mundo em bolha, cara. Mas a nossa bolha, ela tem mais contato com informações de fora da nossa bolha. A bolha da esquerda não, é uma bolha autocontida completamente, que recusa enxergar o mundo por outros pontos de vista, só vê a esquerda. Então eles achavam que não, que lógico que tem que lutar contra a internet, né? Ninguém gosta da internet. Eles querem dizer que as esquerdas no mundo inteiro não gostam da internet. Eles achavam que iam ter um apoio fantástico, não porque agora vai todo mundo se unir ao Lula e coisa e tal. Não vai ser isso que vai acontecer. Essa notícia foi sugerida por Peter de Olho no Pacotão Lindo do Trump, Sindicato das Esposas que Odeiam Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? O Lula chegou a publicar um artigo em jornais internacionais após a tarifa do Trump, né? Dizendo que não, que é um absurdo, porque temos que nos unir. A lei do mais forte ameaça o sistema multilateral de comércio, temos que nos unir e coisa e tal. Ou seja, o Lula querendo ganhar, ele achava que ele ia ganhar um protagonismo nisso, né? Finalmente vou conseguir unir pessoas numa causa que eu defendo, que é a causa de censurar todo mundo, de calar a boca de todo mundo. O que o Lula não percebe é que essa percepção de que o que o Brasil está fazendo na internet é uma coisa boa só existe na cabeça de esquerdista radical no mundo todo ou de esquerdista aqui no Brasil. Porque tá todo mundo vendo pro que o Brasil tá fazendo aqui, tá vendo que é um absurdo, cara. Esse negócio de bloquear o X foi um tiro no pé que o Alexandre de Moraes deu, que ele não tem ideia do tamanho do tiro no pé que ele deu. Eu avisei isso naquela época. Por quê? Porque ficou estranho pra caramba. Logo depois teve um jogo de futebol americano aqui no Brasil, e os jornalistas americanos falaram, caramba, eu não posso usar o X aqui. É coisa que o pessoal estava acostumado, sei lá, no Afeganistão, no Irã, em países em que, né, totalmente absurdos em termos de censura, né? Chegaram aqui no Brasil e não podiam usar o X no Brasil. E o pior, ele fez esse negócio para tentar melhorar a situação da esquerda nas eleições de 2024 e falhou absurdamente, porque a direita ainda ganhou muita coisa em 2024, fez zero diferença bloquear o X aqui no Brasil. No final das contas, deu um tiro no pé, por quê? Porque a visão mundial do que o Brasil está fazendo nas redes é a pior possível. O próprio Sam Puncher, do Metrópolis, traz aqui uma coisa bem interessante aqui no vídeo dele. Olha só isso daqui, ó. A forma como se lida com as redes sociais aqui, com bloqueios de
perfis, ao invés de bloqueio de conteúdo específico. Não pega bem lá fora. A gente fala sobre... Tem esse movimento dos bolsonaristas, da direita, tem esse movimento dos trumpistas, mas eu posso falar com convicção porque quando eu estive na Assembleia Geral da ONU em setembro passado, muitos jornalistas estrangeiros se surpreenderam. Quando eu estava lá, o Twitter estava bloqueado no Brasil. E eles se surpreenderam com a forma com que isso era tratado, assim, assustou muita gente essa suspensão de redes sociais e a forma como é vendido lá fora essa questão do bloqueio de contas, suspensão de contas. Tem alguns casos específicos ali que não tem a ver com pornografia infantil, não tem a ver com fraudes, tem a ver com discurso político, o discurso político que pode ser considerado sim extremista, que pode ser considerado extremado no mínimo, mas que na visão de muitos países ocidentais, ele está ali, a liberdade de expressão abrange esse discurso. Ou seja, o que ele colocou aqui é exatamente isso. Isso pega mal. É o que você vê quando os países ocidentais são chamados a verificar essa questão, quando foi na Espanha com Oswaldo Eustáquio, ou Alan dos Santos lá nos Estados Unidos, o pessoal olha para isso e fala, não, isso é um absurdo. Ah, mas ele está fazendo um golpe. Mas fazer um golpe com tweet? Não faz golpe com tweet, meu amigo. Você não faz golpe desse jeito, né? Não existe golpe feito na rede social, né? Golpe você bota exército na rua e coisa e tal, né? Enfim, esse pessoal, o Lula tá achando que vai fazer uma grande reunião do pessoal. E não vai, meu amigo, não vai mesmo. Por dois motivos. Primeiro, porque o Brasil já está queimado. A quantidade de erros que foi cometida pelo Alexandre de Moraes e pelo próprio Lula lá fora na política externa, né? Lembra, o Lula não foi um erro só que o Lula cometeu na política externa, cometeu inúmeros erros em sequência. Desagradou a Europa ao apoiar a Rússia, foi na China, apoiou o Irã, apoiou a faixa de Gaza, apoiou os terroristas do Hamas. É uma coisa que não tem como se sair bem disso daí. Então o Lula já é um desastre geopolítico lá fora. Aí quando falam que o Trump puniu o Brasil, o que o pessoal pensa? Mas o Lula tá meio que pedindo mesmo, né? Tá meio que querendo mesmo, né? O Lula acha que vai liderar esse negócio, por quê? Porque ele tem a visão da esquerda, ele está na bolhazinha da esquerda, e como eu falei para vocês, ao contrário da nossa bolha, a gente vê a opinião do outro lado, porque inevitavelmente na internet a gente acaba vendo Rede Globo, acaba vendo outras opiniões. O pessoal do Lula, quando eles veem a opinião de fora, falam, não, que aqueles nazistas da extrema direita, e ignoram completamente, não prestam atenção nos argumentos, não prestam atenção no que é falado, e isso faz com que eles fiquem isolados, eles não percebam quão pequena é a bolha deles no final das contas. E aí eles estavam achando que iam ter um apoio enorme, e não teve ninguém, meu amigo. A China criticou, notinha. É possível que tenha outros países que vão lançar notinhas também apoiando o Brasil. Até aqui não teve nenhum, só a China. Mas é possível que tenha outros. Mas, de novo, notinha, meu amigo. Notinha e nada é o quê? A mesma coisa a Hillary Clinton. Hillary Clinton, de novo, política aposentada. É tipo, sei lá, o Fernando Henrique Cardoso falar alguma coisa aqui no Brasil. Pô, quem importa, cara? O Fernando Henrique Cardoso tá fora do jogo há muito tempo, né? Não vai fazer nada mesmo. E parece que foi tudo, porque eles estão divulgando isso pra caramba, tá aparecendo num monte de jornais aqui no Brasil. Isso, eles estão vendo como uma coisa. Não, tá vendo? A Hillary Clinton defendeu o Brasil contra o Trump e acusou o Bolsonaro e coisa e tal. Tá, meu amigo, e aí? A Hillary Clinton não é ninguém. Se não conseguiram ninguém, nem no Partido Democrata, para fazer isso, isso mostra o tamanho da burrada que o Lula cometeu aqui no Brasil, porque estava confiando. Eles estavam nessa bolhazinha da esquerda, estavam confiando, não, que a esquerda mundial toda quer censurar a internet, todo mundo acha um absurdo e não sei o que lá. E é verdade que a maior parte dos países do mundo não gosta do Trump, tá? Mas também não gosta tanto do Lula, assim. Por isso que ninguém quer se comprometer com o Brasil no final das contas. O Brasil se tornou radioativo, se tornou leproso. Ninguém quer contato com o Lula porque o Lula só fala merda. Por que vai fazer agora? Vai defender isso daí? E a bolha dele da esquerda, que ele contava com essa ajuda, é muito pequena, né? E como eu falei para vocês, essa leva de cartinhas de tarifa não foi só para o Brasil, foi para um monte de países essas cartinhas. O Trump anunciou tarifa de 30% sobre o México e a União Europeia. É engraçado que eles falam aqui, ó. Não, porque os Estados Unidos têm notificado líderes globais desde segunda-feira, dia 7, são 23 países que receberam cartinhas do republicano com taxas para produtos que variam entre 20% e 50%. 50% só tem um país, adivinha? O Brasil. É o único 50%. Até o México e a União Europeia já está com 30% agora. E todos eles estão querendo negociar. Aqui, o próprio Sam Pancha falou aqui ó, que a União Europeia já se manifestou, não fez piada, não partiu para o confronto, não falou, não, que vamos brigar,
que vamos retaliar, que, como o Lula está fazendo aqui no Brasil, né, falando um monte de coisa. A União Europeia já se manifestou, diz que medidas recíprocas podem ser adotadas, mas que a União Europeia segue pronta para negociar e continuar trabalhando de um acordo em comum, em direção a um acordo com os Estados Unidos até 1º de agosto. Né? E essa é a situação. É isso que tinha que ser feito. O que o Tarcísio se colocou para fazer também. Tem que negociar, não tem alternativa. Ah, mas aqui na negociação eles vão exigir a soltura do Bolsonaro. E aí, vai ter que obedecer, ou então não vai ter acordo, né? Aqui, ó. Mais do que isso, o Trump já ganhou nas taxas digitais. Sabe o imposto do streaming que eles estão querendo botar aqui no Brasil? Que lógico, também é a ideia da esquerda europeia, né? Taxar os streamers, né? O YouTube, Netflix e coisa e tal. É mais um imposto absurdo que eles querem fazer aqui no Brasil. A Europa, queriam fazer porque a Europa fez, né? Já voltaram atrás. Como uma condição para negociação lá na Europa, o Trump colocou justamente um ambiente sano para as redes sociais americanas. A Europa já voltou atrás. O Lula está achando mesmo que vai ter apoio de alguém nessa briga dele contra o Trump? Não. Vai ter apoio de quem? Da Venezuela, de Cuba, da Rússia, do Irã e da Coreia do Norte. E olha lá. E esses países vão ajudar como o Brasil? Não vão ajudar nada. Esses países estão felizes da vida porque o Brasil é um país que ainda relativamente tem uma boa economia e daí vai ser jogado nessa lata de lixo da história junto com esse pessoal vai poder comer um pouquinho do Brasil, né? Vai poder pegar um pouco dessa economia brasileira, enquanto o Brasil não se transforma num deserto árido igual são esses países, né? Esse é o grande problema. O pessoal está apostando o Lula indo para o enfrentamento com o Trump porque é um presidente fraco, porque é um presidente transplantado, um presidente idiota, um presidente que nunca deveria ter sido sequer tirado da cadeia, muito menos empossado na presidência. Agora a gente vai colher o custo de um presidente fraco. A única alternativa que ele tem é bater no Trump. Ele não pode, como a Europa, não, vamos negociar. Não, tem que bater no Trump, porque isso melhora a popularidade dele. Meu amigo, o pessoal aqui no Brasil tem um problema. Ou alguém faz alguma coisa para tirar esse pessoal do governo, ou a gente vai numa posição muito ruim. A gente vai ser jogado pro eixo do mal. E pior, o eixo do mal vai adorar, né? A Venezuela, Cuba, a Rússia vão adorar, porque vão sugar recursos do Brasil com tudo, até secar o Brasil, até de ficar na merda igual eles estão, né? E depois, para voltar a ser um país respeitado, meu amigo, não vai ser fácil, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.